Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e hoje tenho o prazer em receber a professora Gabi Nunes Silva para debatermos sobre inúmeros temas relacionados à estatística e análise de dados. A professora Gabi, ela é graduanda em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Viçosa. Ela possui mestrado e doutorado em estatística aplicada e biometria, também pela Universidade Federal de Viçosa. E durante o seu doutorado, ela teve a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche na University of Florida. Atualmente, ela é professora e vice-chefe do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Rondônia. A professora Gabi possui experiências nas áreas de probabilidade, estatística aplicada ao melhoramento genético de plantas, biometria e inteligência computacional. É com grande prazer que eu recebo a professora Gabi e, sem mais delongas, bora para o AnaliseCast. Olá a todos que estão nos assistindo. Vamos para mais um episódio do AnaliseCast. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora doutora Gabi Nunes Silva. E muito obrigado, professora Gabi, de ter aceito conversar com a gente, né? E trazer aí toda a sua trajetória, né? Para que os alunos possam te conhecer melhor e também se inspirar na sua história. Olá, todo mundo. Olá, Léo. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar falando um pouquinho da minha trajetória, de como é a minha experiência na academia, né? Na medida do possível, dar algumas dicas, né, para os nossos alunos aí, passar um pouquinho da visão da docência, né? Eu acho que é sempre importante ouvir quem já passou uns passinhos a mais que a gente aí para frente. Então, é sempre um prazer estar compartilhando essas experiências com vocês. Legal, Gabi. Então, eu vou começar aqui te perguntando, né? Como que foi a sua trajetória acadêmica, né? Então, se você quiser falar um pouquinho para a gente sobre a sua graduação, depois também o seu mestrado, doutorado, pode ficar à vontade para contar aqueles fatos que você acha mais importantes, né? Mais relevantes. Claro. Bom, eu costumo falar que eu sou uma filha da UFV, né? Que eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo na Universidade Federal de Viçosa, né? Na verdade, eu iniciei lá, a minha graduação foi em licenciatura em matemática, então eu estava bem fora desse mundo aí da biometria, do melhoramento, né? Até então eu achava que eu não entendia nada de biologia, então a minha graduação foi em licenciatura matemática. Então, durante a graduação no nosso curso, a gente recebe uma base teórica, né, daquela matemática pura, muito boa, né? A gente tem um curso, um departamento bastante forte na UFV, nesse quesito de exatas, né? Mas eu sempre tinha aquela necessidade de ajudar, de aplicar aquilo que eu estava aprendendo. Então, eu sempre, durante a graduação, ficava, gente, mas eu queria usar isso aplicado em algum lugar, aplicado em algum lugar. No início, eu até pensei em tentar algo na geometria, né, que eu via mais aplicações, assim, até, né, no meu início da graduação, mas aí eu fui desencantando, falei, não, não é isso que eu quero ainda. E eu fiquei sabendo do curso de mestrado em estatística aplicada, que era, né, no departamento ao lado do meu até. Eu procurei me informar, conversei com alguns colegas, na época eu tinha uma amiga que estava iniciando o mestrado na estatística, e eu fiquei bem curiosa, né, porque na minha grade, a gente só fazia aquela estatística básica, né, estatística 1 que a gente fala, que vê uma parte bem de médias, medianas. Falei, eu gosto dessa parte, mas vamos ver como seria a parte experimental, por exemplo, né? Aí eu decidi fazer uma disciplina optativa, que era aquela estatística experimental, que ela não pertencia à minha grade de obrigatórias, mas eu falei, gente, para eu gostar de estatística num curso que é de agrárias, eu vou ter que
andar ali na parte de agrárias. Então, foi meu primeiro passo, assim, para estatística. Nunca tinha feito nenhuma iniciação científica na área, sempre trabalhei mais voltado para a licenciatura. E foi o que me chamou a atenção, gostei da disciplina. Eu ingressei no mestrado. O mestrado já foi meu primeiro desafio, assim, porque eu estava esperando trabalhar com alguma coisa que usasse estatística, é claro, mas numa visão mais pura, né? Talvez aplicar alguma modelagem, né? Já que eu era da matemática. E eu fui ser orientada pelo nosso querido professor Cosme Damião. Então, quando eu soube que ele ia me orientar, eu entrei em pânico, assim, né? Eu falei, gente, meu orientador é da genética, eu não sei nada de genética, eu não lembro mais nada, fiquei apavorada. E aí eu fui conversar com ele, uma conversa com ele, né, eu já coloquei o que eu sabia, o que eu não sabia, ele me deixou bem à vontade, sabe, para falar o que eu gostaria de trabalhar durante o mestrado. Então, foi uma conversa que me confortou bastante. E foi quando ele me apresentou as redes neurais, que foi a linha ali que eu acabei trabalhando durante o meu mestrado e depois também durante o meu doutorado. Então, foi bem legal essa transição. Lógico, né, que eu tive que aprender umas coisas que eu achei que eu não teria que aprender, tive que fazer algumas disciplinas de melhoramento, genética básica, né, que afinal, para trabalhar com biometria, a gente tem que saber o mínimo dessa parte, né, mas foi assim, uma experiência incrível. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de mudar de instituição, né, que eu havia sido aprovada em Lavras também, mas eu preferi continuar na linha de pesquisa que eu estava, né, que era com redes neurais, trabalhando com o professor Cosme e com o professor Moisés, né, que era do departamento de estatística. Então, a minha trajetória foi assim, foi uma matemática, fazendo um mestrado e um doutorado em estatística aplicada, mas trabalhando com o melhoramento, mais especificamente na parte de biometria e melhoramento de plantas. Então, eu finalizei em Viçosa, né, o meu doutorado, eu finalizei ele em 2018, que foi ali, né, os últimos meses, a gente sabe que é aquela correria para concurso, estuda, tenta as coisas, né, então, nesse meio tempo, eu fui aprovada em um concurso na Universidade Federal de Rondônia, então eu já saí eu defendi o doutorado justamente para assumir o meu cargo aqui em Rondônia. Então, eu estou aqui como docente no Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística, né? Fez 4 anos agora em fevereiro, trabalhando mais especificamente com o curso de bacharelado em Estatística. Então, mais ou menos, eu tentei resumir um pouco, mas essa que foi a minha trajetória ali, desde a graduação até eu chegar onde eu estou aqui hoje, que é na Uni. Legal, Gabi, bem bacana. E assim, para gente que não é, pra gente que não é matemático, né, que é de fora, às vezes a gente imagina que o curso de matemática vai ter lá umas 10 disciplinas de estatística, né? Que vai ter muita coisa, que o profissional já sai de lá com aquelas metodologias que a gente vê no mestrado, no doutorado, já sabendo tudo, né? E aí, legal ouvir de você que, na verdade, não é assim, né? Vocês fazem uma estatística, né? Não, é bem raso o nosso conhecimento específico, né? Claro que, né, a gente faz a estatística básica, ali você vê desde um teste de hipótese a uma regressão, mas é, tipo assim, muito rápido, é uma disciplina, né? A gente vai para a estatística, a gente tem uma disciplina para regressão, uma disciplina para teste, uma disciplina para inferência, uma disciplina para probabilidade, a gente vê um pouquinho de probabilidade também. Então, é um conhecimento, assim, bem raso. Lógico que o curso, na questão das disciplinas mais teóricas, ele ajuda bastante. Por exemplo, na hora que a gente vai para uma inferência, uma probabilidade, que a gente tem que, por exemplo, obter um estimador, né? A gente sabe que o método que a gente mais vai utilizar é o da máxima verossimilhança ou mínimos quadrados, que é cálculo 1, né? Então, derivar ali, igualar a zero. Então, essa base, né, de saber, eu sei fazer na mão, faço rapidinho, essa base para a gente acaba sendo muito fácil, né? Porque é o que a gente fez ali a graduação inteira, é aplicar a metodologia, então para a gente fica mais fácil. Mas na hora que você vai, eu tenho um problema aqui, vamos ver o que é melhor para resolver esse problema. Aí a gente já fica mais perdido no início, né? Porque a gente sabe a teoria muito, mas na prática a gente ainda tem aquele receio de o que encaixaria melhor, né? É nesse sentido.
Legal. Então, hoje você ministra aulas, né, dentro de um curso de graduação de estatística, é isso, né? Isso, aham. Interessante. E quais são as disciplinas que você hoje ministra? Geralmente eu trabalho mais. Eu acabo pegando, como o departamento é matemática e estatística, eu trabalho com cálculo 1, probabilidade 1, probabilidade 2, são disciplinas que eu gosto bastante. Álgebra linear, que é uma disciplina, né, que está ali tanto na estatística quanto na matemática, que é uma disciplina que eu trabalho bastante. Trabalho com matemática básica, um pouquinho de inferência a gente acaba pegando ali, né? A parte de Bayesiana eu não peguei a disciplina em si, mas a gente tem alguns orientandos que trabalham nessa linha, então acabo trabalhando, mas ali mais basicamente nesses anos que eu estou aqui, eu trabalho muito com as disciplinas de probabilidade, que é uma parte que eu gosto bastante, e é interessante ressaltar aqui que o nosso campus é bem pequeno aqui, então a gente só tem graduação, né? Uhum. Nós temos o mestrado aqui, mas é na matemática, mais voltado para a educação matemática, então eu não atuo nele. Peguei assim, algumas disciplinas de probabilidade básica, assim, uma vez, mas a gente ainda está em andamento para talvez ter a especialização em estatística aplicada, né? Mas como a gente está também a gente tem um departamento com 2 cursos, uma é licenciatura e uma bacharelado, a gente estava tentando alinhar as ideias para aí então pensar no mestrado ou numa especialização. Então eu trabalho aqui basicamente com graduação, que é outro desafio, né? Você sabe que você veio da pós-graduação, a gente vem, né, com 1000 ideias mirabolantes para fazer aqueles projetos e trabalhar com coisa difícil, e você chega aqui e você tem que orientar um aluno de graduação. Então, a gente tem que dar uma pisada no freio, né? Encaixar na realidade deles. Eu posso trabalhar com rede neural com um aluno de graduação? Posso. Mas eu não posso mandar ele já programar, né? Eu tenho que fazer aquela parte descritiva, tem que fazer uma metodologia mais básica para ele conseguir enxergar por que aquela outra seria melhor. Então, tipo assim, são passos bem curtos para a gente conseguir trabalhar com a mesma linha. E foi uma coisa que eu tive que aprender demais aqui, porque eu já era acelerada e queria fazer tudo de uma vez. O meu primeiro orientado quase morreu, coitado, porque eu coloquei ele para fazer tudo e ele, professora, calma, eu ainda não fiz essa disciplina, então é um ritmo diferente. Dá para fazer sim, mas é um ritmo diferente. Isso é legal, Gabi, você trazer esse ponto, porque, né, nós formamos, né, numa universidade grande, né, principalmente na área aí de estatística, de genética, talvez uma das principais aí do Brasil. E é como você disse, né? Às vezes a gente sai de lá com essa imagem de, nossa, já vou entrar numa outra universidade, vou ter vários alunos de mestrado, vários alunos de doutorado, igual é lá, né? Os professores lotados de alunos de mestrado e doutorado. Aí quando vai para a universidade menor, tem essas questões, que às vezes você não vai ter aluno, igual no seu caso aí, né? Só tem os alunos de graduação, tem que ter outro ritmo. Não tem aqueles laboratórios, né? Acredito eu, né? Que não tenha também, igual tem em Viçosa, né? Com 10, 20 computadores à disposição, às vezes servidor à disposição, né? Então é bacana você contar essa realidade também, porque para a gente ver também o outro lado. Quando a gente vai para universidades menores, é outra situação, outra realidade. Acredito que financeiramente também, né? Acontece isso. Exatamente, Léo, você tocou num ponto aqui que é muito importante, porque fazer pesquisa tendo fomento é lindo, maravilhoso, né? Você tendo uma estrutura, você tendo uma grana ali à disposição, né? Você foi aluno lá, você sabe que a gente tinha um apoio financeiro, né? Tiveram épocas piores, mas assim, né? Mas a gente tinha um apoio como aluno, né? Como discente lá, que eu acho que é bem maior do que eu tenho como docente aqui, por exemplo, né? Então é realmente aquela realidade de que se fala que o dinheiro para no Sudeste, o Norte e o Nordeste ficam um pouco a par, é uma realidade. Então, é difícil. No início, quando eu cheguei aqui, a gente toma aquele baque, né? Fala assim, cara, eu não tenho computador ainda.
logo que eu cheguei aqui, eu não tinha um computador para mim, tinha um laboratório, como você disse, poucos computadores, eu acho que a gente tem 20 computadores lá, se for olhar os que estão ok hoje, deve ter uns 15 que estão ok, né, porque ainda mais ficou parado esse tempo, né. Sim. Então você fica, mas eu era aluna, eu tinha um computador, agora eu sou uma docente, eu não tenho esse recurso. Então, tipo assim, demora, tem que pedir, tem como conseguir? Tem, né? A gente corre atrás, monta um projeto e pede, né? Tem que correr atrás mesmo. Hoje nós temos um laboratório menor para os professores, com 5 máquinas muito boas, né? Então, ficam 5 professores alocados nessa sala, que eu consigo rodar as minhas análises na medida, não é um servidor, mas para a estrutura de dados que eu tenho trabalhado com os meus orientandos é suficiente, sabe? Então, essa parte é bem difícil, é bem desafiador, sim. Então, muito legal ouvir, muito legal, né? Até para ver esse choque de realidade mesmo, né? Igual você falou, né? A diferença do Sudeste quando vai para o Norte e Nordeste. Então, né, para quem está nos ouvindo aí, pessoal, e quem já é do Norte e Nordeste deve estar entendendo muito bem o que a Gabi está falando, né? Mas quem, igual eu, sempre fiquei aqui no Sudeste, quem é também da região Sul, talvez não tenha essa ideia, né, dessa realidade, e talvez vai para o Norte e Nordeste do futuro, e já... Então é legal, a Gabi tá contando a experiência dela para vocês já terem aí uma ideia do que realmente acontece, né? Sim, e aí, nesse sentido, as parcerias são essenciais, né? Quando eu cheguei aqui, falei, gente, como que eu vou fazer? Porque eu sou uma professora nova no ramo, né? Então, as pessoas não me conhecem ainda como docente. Então, você fica assim, como que eu vou fazer para trabalhar, né? A gente sabe muito fazer as análises, mas os dados não vêm da gente, né? A gente sempre trabalha auxiliando alguém, né? Dando uma consultoria ou fechando uma parceria, e foi o momento que eu falei assim, tem que ter parceria, né? A princípio, eu ainda tenho muitos trabalhos com o professor Cosme, né? A gente tem uma parceria ainda muito legal, que foi o início, eu falei assim, Cosme, e aí eu já escrevi um projeto, consegui uma bolsa de PIBIC para um dos alunos meus aqui, falei assim que a gente vai iniciar. E com o tempo, né, fui mantendo contato, eu vi quem tinha na região. A gente tem uma Embrapa Café muito forte em Porto Velho, que é a capital aqui. Procurei, conversei, a gente fez um evento, convidei um professor de lá para vir dar uma palestra para a gente. E foi daí que a gente está até com uma parceria bem legal com esse professor de Porto Velho e com o pessoal de Manaus, que aí eles têm muitos dados, né? Embrapa tem muitos dados e eles não têm a base, né, teórica de, eles fazem as análises mais básicas. Então, aí que a gente começou a trabalhar mesmo, desenvolver mais a parte de pesquisa, né, eles nos mandaram alguns dados que também eu já estou desenvolvendo TCC com outros alunos. Então, fechando parceria que a gente consegue trabalhar aí melhor. Aí a importância da parceria, né? Hoje, né, a maioria dos pesquisadores que vem aqui no AnaliseCast fala sobre isso, né? Sobre a importância, porque realmente fazer trabalho sozinhos é praticamente impossível, e nessa área que você atua, realmente fica inviável, porque como você disse, você pega a parte de análise de dados, agora alguém tem que gerar esses dados, né? Sim. Dá para trabalhar com dados simulados, né? Não sei se vocês trabalham aí com essa parte, mas é sempre legal ter os dados reais também para validar as simulações, né? Sim, alguns trabalhos assim mais preliminares ou para apresentar em algum congresso, algum workshop, a gente até recorre para dados simulados, sim. Eu tenho feito isso com alguns alunos, então, às vezes a gente demora a ter acesso aos dados reais também, é uma forma de incentivá-los a ver, a brincar ali com a metodologia que eles vão trabalhar durante o TCC, por exemplo, né? Então, a gente tem feito, sim, algumas simulações para eles trabalharem ali um pouquinho com as metodologias antes de ir trabalhar com os dados em si. É um recurso, né, que sempre nos auxilia ali para
nesses trabalhos com modelagem estatística, né? Eu queria que você falasse um pouco para os alunos, né, como que foi que você teve uma mudança drástica dentro da sua carreira quando você saiu do curso de matemática, que você tem nos falado aqui que é bastante teórico, e ir para um curso mais prático da estatística aplicada. Você sentiu muito essa mudança de áreas? Como que você se adaptou, né, ali? Você teve ajuda, né, de pessoas? Como que foi essa grande mudança aí na sua carreira? Foi bem drástico, né? Uma coisa é você gostar, é legal aplicar aqui, você enxerga, você interpreta. Agora, você chegar até conseguir, que a gente sabe que no melhoramento é assim, eu não posso ali simplesmente aplicar aquele método, né? Eu tenho vários testes, pressupostos, né? Uma parte genética que a gente tem que saber o mínimo para saber se aquilo ali vai dar certo ou não. Então, esse caminhar até chegar na metodologia em si foi um caminhar bem longo, bem difícil. E eu lembro que quando eu iniciei, como eu já tinha falado, né, do choque que foi ser orientada pelo Cosme, né? Eu falei assim, gente, como que eu vou fazer e tal? Aí eu conversei bastante com ele me orientou a fazer algumas disciplinas que seriam essenciais para eu conseguir acompanhar o curso, né? E eu lembro que a primeira disciplina que eu fiz foi modelos biométricos. Você vai saber o que eu estou falando, né? Que é com o Pedro. Nossa. Então, você imagina uma pessoa vindo Nossa. da matemática para fazer a disciplina, e eu lembro que eu nunca vou esquecer isso. A primeira aula dele era uma provinha de nivelamento. E para vocês deve ser uma prova básica, mas lá tinha assim, o que é um alelo? O que é um gene? As perguntas iniciais do teste, assim, eu fiquei apavorada. Falei, gente, eu não lembro mais disso. Porque eu sempre, quando eu iniciei o meu ensino médio, eu já queria um curso de exatas. Então, eu fiz essas disciplinas, mas as minhas provas até então eram todas de exatas. Então, eu tinha aquele conhecimento básico lá do primeiro ano do ensino médio. Então, eu fiquei desesperada. Eu lembro que a Laís também, eu acho que até que vocês vão conversar também, ela também estava nessa turma, e eu lembro que a Isabela era orientada do Cosmo, eu ainda não a conhecia, estava nessa turma. A professora Camila, que hoje está na UFV, também estava nessa mesma turma, e a gente, assim, eu, a Laís e a Camila desesperadas, porque eu falei, gente, eu vou tomar pau, eu vou ser jubilada no primeiro semestre, né? Porque a gente não podia reprovar. E a gente, naquele desespero, eu cheguei. Aí a Isabela se aproximou, né? Falou: não, eu ajudo vocês. E aí que eu falo, por que eu estou dando essa volta? Como é bom ter um laboratório diversificado, com pessoas de diferentes backgrounds, né? Falo de graduação, que isso foi essencial para eu conseguir continuar no curso. Que aí o pessoal, né, o Vinícius, que então também eu lembro que eu acho que ele estava, ou ele entrou um pouquinho depois, que foram pessoas que nos auxiliaram muito com essa base da biologia, da genética, que a gente não tinha. Então, a gente reunia lá no laboratório e eles iam para o quadro e dava aula de genética básica para a gente. A mesma coisa quando a gente fez as disciplinas da estatística e eles tinham mais dificuldade, a parte de álgebra, a gente ia, ensinava, até o próprio Cosme, eu lembro que as 2 primeiras semanas ele foi para o quadro e ficou assim, horas, fazendo revisão das coisas mais básicas que a gente não ia ver na disciplina, mas tinha que saber. Então, foi um suporte, assim, que foi essencial. Então, a gente fazia muitos grupos de estudo. Então, é uma coisa que eu falo com os meus alunos até hoje, falo, gente, 2 cabeças pensam mais que uma. Então, se você está numa disciplina que você está desconfortável, né, como foi o nosso caso, a gente estava desconfortável, porque a gente não tinha o conhecimento básico, né? E a gente se juntou mesmo, um ensinava o outro, fazia um exemplo, ia para o quadro, e foi uma coisa assim que foi nos acalentando para a gente conseguir continuar nas disciplinas. Aí a gente foi pegando uma maturidade, começamos a ler, né? A gente não tinha o costume dessa leitura científica do melhoramento e da genética, então comecei a ler alguns livros, né? Ler alguns artigos para você se familiarizar com aquela linguagem que não era a nossa, né?
como que é difícil escrever sobre uma parte que você não domina. Então, a leitura é essencial, né? Leitura de artigo, as literaturas básicas do curso foi o que foi me auxiliando ali para conseguir acompanhar os passos na direção ali que eu tinha optado por trabalhar. Então, foi basicamente isso. E assim, pessoal, para vocês que estão nos escutando e não são da área de genética, né, são de outras áreas, a disciplina de modelos biométricos, mesmo eu que, né, fui formado em agronomia, né, formei em agronomia, tinha uma base boa de genética, a disciplina de modelos biométricos de Viçosa é uma das mais difíceis da grade de mestrado e doutorado de genética e melhoramento, tá? É uma quantidade de cálculo assim imensa que você tem que fazer, igual a Gabi falou, que tem que saber genética, tem que saber estatística, né? Algumas pressuposições da matemática também, né? Porque muita questão lá de álgebra mesmo, né? Que tem dentro da disciplina. Então, assim, a Gabi falando que pegou essa disciplina de cara no mestrado, realmente, para quem não tinha nenhuma base genética, é um desafio muito, mas muito grande, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, né? Do que foi isso mesmo. Eu costumo falar que eu fiz as disciplinas tudo na ordem trocada, porque aí depois eu fui fazer álgebra. Então, se eu tivesse feito álgebra linear primeiro, né, aquela modelos lineares, a minha visão na hora que chegasse lá aplicando aquilo seria muito mais light, né? Então, eu até brincava com o professor Cosme, falava, Cosme, você tentou fazer eu desistir do curso no primeiro semestre, me jogando para essa disciplina. Não, é porque eu sei que você dá conta, e ficava brincando assim, né? Mas realmente foi difícil. Ou você aprende, É uma disciplina muito pesada, a carga horária dela é bastante pesada, é muita coisa. Mas, como eu te disse, os grupos de estudo, esses estudos nos intervalos das aulas, né, os exemplos que os colegas nos auxiliaram, assim, foi essencial. Para mim, foi essencial. Bacana. E o professor Cosme, pessoal, para quem não conhece também, a gente já gravou com ele, tá? É o AnaliseCast número 3. Quem quiser assistir, volta os episódios aí e assiste, né? E aí vocês vão poder conhecer também o orientador da Gabi, né? Que é um ícone dentro do Brasil, né? Em relação à pesquisa dentro da área de genética e melhoramento. Bom, Gabi, você falou que trabalhou bastante, né? Com aí redes neurais durante seu mestrado, doutorado, e hoje você está conseguindo manter essa linha de pesquisa aí com seus alunos? Olha, na medida do possível, sim, né? Como eu te disse, a gente chega, né, querendo fazer acontecer e é uma área, é uma região que ninguém conhece. Então, logo de cara eu escrevi né, como ainda não tinha um aluno, assim, já tinha mais ou menos conversado escrevi um projeto de iniciação científica na linha de redes neurais. Então, foi bem desafiador com este primeiro, porque eu coloquei ele para fazer tudo, né? Hoje eu tenho consciência que eu deveria ter trabalhado com os dois. Um trabalha, talvez, né? Se a gente for ali na linha de predição, né? Um trabalha com regressão, o outro trabalha com redes para fazer uma comparação, assim. E eu coloquei ele para fazer tudo que dava para fazer com os dados que eu tinha, eu coloquei ele para fazer. Então, foi bem difícil, por quê? Porque, né, no exemplo deste aluno, ele estava no terceiro período do curso. Nossa. Você coloca um aluno para para trabalhar com redes, era até para predição de produção. Então, era tipo regressão e redes, né? Para a gente, a aplicação super simples, mas ele não tinha feito a disciplina de regressão. Ele ainda não tinha feito experimental 2 para fazer as ANOVAs. Então, tipo assim, na hora que eu falo, não, você tem que fazer isso, mas professora, ainda não fiz essa disciplina, né? Como que eu vou fazer? Então, você fala, calma, não, eu tenho que pegar ali do início e começar mesmo. Então, foi uma coisa que eu aprendi com ele, que ele sofreu, então eu acabei tendo que interferir um pouquinho mais, né, na trajetória dele. Hoje ele já defendeu o TCC, a gente está com um artigo aí traduzindo para publicação, então foi um aluno que eu falo assim que ele se esforçou bastante, porque foi um desafio para ele. Então, como eu te disse, dá para trabalhar, né? Com esse aluno eu trabalhei com alguns dados de arroz, então deu para a gente fazer um trabalho bem bacana, usando redes neurais, usando análise de trilha,
usando regressão, então ele fez um trabalho bem completo, sabe? Usando todas essas metodologias. Depois, né, dessa experiência que a gente deu uma forçada de barra, a gente acabou, eu e a professora Laís, né, que ela está aqui na Federal de Rondônia também, nós escrevemos um projeto de pesquisa, então nós montamos um grupo de pesquisa com os alunos, porque o que a gente viu? Não adianta pegar ele e já mandar escrever um projeto de TCC, escrever um resumo para um evento, sendo que aquela linguagem, né, que eu tive que aprender no mestrado, eles não sabem na graduação. Então, a gente usou como tática, né, para amadurecer isso com eles, esse grupo de pesquisa que deu super certo. Com a pandemia, infelizmente, as nossas reuniões acabaram ficando um tempo paradas, depois a gente retomou online, mas a gente costumava fazer reuniões semanais para discutir um artigo, para explicar o que é uma nova, olha aqui como que faz, para fazer uma descritiva, aí aí tinha semanas que cada um apresentava um artigo científico e a gente discutia sobre aquilo, para eles acostumarem com a linguagem, né? A gente tem alunos que usaram redes neurais com Bayesiana, que é um orientado da Laís, mas que eu orientei, tem esse que usou com regressão, com análise de trilha. Estou com mais um orientado, que agora ele acabou de defender o projeto de TCC, então ele deve defender ano que vem, que está trabalhando com dados de café, que é dessa parceria que eu fiz com o pessoal de Porto Velho também, mas aí a gente já dividiu melhor, né, o trabalho ali, ele está trabalhando com a parte de redes neurais, aí é quando eu disse que a gente fez algumas simulações para ele aplicar o método, né, a gente sabe que é tentativa e erro ali, dependendo da estrutura de rede que a gente vai trabalhar, então para ele entender o que é isso, para ele brincar um pouco com as análises, trabalhar ali, e uma outra aluna que está fazendo a parte de regressão múltipla, né, porque aí fica cada um mais focado em uma metodologia só, então dá para trabalhar, mas, como eu disse, num ritmo mais lento ali, né, até para eles conseguirem acompanhar de forma satisfatória, né, se a gente colocar muita coisa para fazer, acaba que a gente vai ter que interferir muito, então eu prefiro desacelerar e eles mesmos fazerem, né, as análises. Com questão à análise, eu ainda eles usam muito o R, né? A gente sempre incentiva aqui, que é uma filosofia do departamento, né? Como é um curso de bacharelado em estatística, a gente sempre tenta inserir em todas as disciplinas ao menos 1 ou 2 aulas práticas para eles já irem trabalhando com R. A pandemia atrapalhou muito, que a gente tem um curso que é semestral de introdução ao R, então a gente tem alguns módulos, então só de análise, de gráficos, então são cursos de extensão que a gente dá todos os semestres. Infelizmente, a gente precisa dos computadores, porque esse curso é aberto para muitas pessoas, e a gente, mas as pessoas têm em casa, mas é uma realidade de pessoas que nunca nem abriram o R, então essa parte de instalar, sempre a primeira aula é instalar o software, né, ver alguns pacotes básicos, então para ser online na nossa realidade que ainda estava bastante difícil, mas é um curso que ajuda bastante, então na hora que ele chega na graduação, a gente já falou, tem que ter o curso, faz o curso do R, então eles sempre trabalham com o R, algumas análises eu uso sim o Genes, né, que ele auxilia ali bastante para a gente fazer a parte de experimentar algumas outras metodologias, até mesmo a rede neural, né? Porque o R faz as análises, mas dependendo do conjunto de dados é um pouco pesado para ele, então a gente acaba tendo que recorrer ao MATLAB ou outro software, né? Então eu acabo trabalhando ali mais a maior parte com o R, mas também recorro, às vezes, ao Genes para fazer algumas análises mais básicas, né, que é o que a gente tem feito aqui com eles. Eu acredito que para esses alunos aí é excelente, né, o que vocês têm feito aí, até como instituição mesmo, né, porque hoje a gente pega aí as vagas de Data Science, Data Analytics das grandes empresas, eles vão pedir R ou Python. Uma dessas duas linguagens hoje é praticamente obrigatório, como saber Excel, né? Então, Sim. assim,
vocês terem essa iniciativa de já darem ao aluno de graduação a oportunidade de aprender o R é espetacular, né? Realmente um projeto muito bacana de vocês. Não, é bem legal, Léo, e todos esses cursos que a gente dá, eles entram nos nossos projetos de extensão. E dentro da Unir aqui, a gente tem uma filosofia que vem, né, da reitoria mesmo, de que todos os cursos devem ser gratuitos e devem ter um mínimo de vagas para a comunidade externa. Então, Legal. a gente dá um curso que 80% vai ser aluno nosso, mas os outros 20% vêm alunos de particulares, alunos do Instituto Federal. A gente tem um Instituto Federal aqui em Rondônia também, que é até ao lado da Uni, que esses alunos estão ali fazendo um técnico e vêm fazer e conhece. Aí, né, é o momento que a gente faz um merchan ali do curso, apresenta, né? Fala de alguns pontos que a gente pode ver no curso. Então, é uma forma, assim, de aproximar mesmo, sabe? É bem bacana. Além do curso do R, a gente tem outros, né? De informática básica, de matemática básica, para quem quer tentar uma graduação. A gente tem bastante, até mesmo do genes, introdução ao genes. Esse, infelizmente, a gente começou no semestre anterior à pandemia, então só teve um módulo, né? Então, a gente teve o módulo básico dele, mas deu super certo, os alunos gostaram, começaram a usar. Então, é uma forma já de instigá-los, né, a começar a trabalhar nessa parte de análise de dados. Como você mesmo disse, hoje o mundo pede, né, obriga que você conheça pelo menos algum software que faça análise de dados para você atuar nessa parte, né? Então, é de extrema importância eles já saírem da graduação com o mínimo de conhecimento, porque antes, né, a gente tinha, só sabe fazer análise quem tem bolsa de iniciação científica. Né, basicamente é isso. Se você não fez uma iniciação, teve um PIBIC na parte de estatística, você não vai saber mexer. E não é o que a gente gosta de fazer aqui. Lógico que tem algumas disciplinas também no próprio curso, que é de programação. Tem uma disciplina que é de análise de dados também, então eles aprendem a manipular ali um pouco com os dados. Então, é uma forma de fazer eles utilizarem também esses conhecimentos, né, que eles vão aprendendo nas disciplinas teóricas. Não, muito legal. Uma baita iniciativa, com certeza. E, bom, Gabi, queria que você deixasse algumas mensagens, né? A gente já está caminhando aí para o final do nosso podcast. Hoje, um aluno, né, que está aí na matemática ou em áreas correlatas e que não quer trabalhar com essa matemática tão teórica, que não quer ser não, ali, o professor de matemática, o que você traria de sugestão, né, para ele talvez fazer o mestrado numa área mais aplicada, igual você fez, né? O que ele como aluno de graduação, o que ele pode fazer, né, para já ir se preparando para essa área, para talvez não sofrer um baque tão grande igual você sofreu, né, de sair da teoria e cair na prática sem ver muito essa correlação, né, e ter que aprender tudo junto ali, né? Igual você falou, teve muita ajuda, né, que facilitou um pouquinho, né? Mas talvez nem todo mundo vai conseguir ter essa ajuda e acaba desanimando já no primeiro semestre do mestrado porque realmente fica muito complicado e desiste. Bom, eu acho assim que se você já tem consciência, né, você está ali na sua graduação, numa licenciatura, no curso que seja, você já tem consciência de que é uma área que você teria interesse, eu acho que uma coisa que ajudaria bastante seria mesmo procurar uma iniciação, um estágio, né, para você ter um primeiro contato ali. Eu acabei puxando uma optativa, né, que eu falei assim, vou ver se eu gosto da disciplina. Me ajudou a decidir? Sim. Mas foi o suficiente? Não. Né? Porque as lacunas ali que eu poderia talvez ter resolvido fazendo um estágio, né, acompanhando algum professor da estatística, por exemplo, teria me ajudado bem mais. Então, eu acho assim que a partir do momento que você já tem aquela, né, você tem aquela aptidão ou aquele desejo, procura um estágio. A gente tem muitos alunos que fazem isso, né, até nos laboratórios nossos lá, aluno de graduação, eu estou procurando um estágio,
uma iniciação aqui. Então, é uma introdução bem legal, porque você vai fazer o básico ali, ver os softwares que o pessoal usa, ver o tipo de dados, como que você organiza um conjunto de dados. Então, eu acho que já seria uma forma bem bacana de você já ir se familiarizando ali com aquela linguagem. Eu sei que quando a gente está na graduação, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? A gente tem que entrar lá já sabendo o que quer para a vida, e não é assim, né? Igual no meu caso, eu sempre quis, vou só para matemática, e quando eu entrei lá, eu vi que eu tinha um desejo que era usar aquilo mais, né? Não era só ir lá dar uma aula de cálculo 1, ok, ótimo, beleza, fácil para mim. Mas eu queria ir além, né? Eu vi que eu gostava da pesquisa, né? Quando eu entrei ali, eu vi que eu gostava de ler, eu gostava de escrever. Então, não adianta eu saber só a teoria se eu queria ir além daquilo ali. Então, acho que é uma forma bem bacana de fazer. As optativas, elas auxiliam muito também, né? Você já sabe, né? A gente tem acesso, né? Em qualquer universidade que a gente esteja, a gente tem acesso à grade curricular dos cursos, né? Então, dá para você ter uma ideia do que você vai ter que aprender naquele curso que você está desejando fazer. Então, acho que consultar também algumas optativas também seria uma parte legal. E uma parte também que eu acho que é muito importante e que também eu acabei esquecendo de falar, mas que ajudou muito para mim, são os eventos, né? O pessoal aí de Viçosa, o pessoal lá de Viçosa era bem forte nos eventos, nos workshops, e eu não falo somente nos da estatística, mas os de genética, os da engenharia ambiental, os da engenharia florestal, sempre que tinha alguma palestra, vai usar machine learning em tal área. Cara, olha, é uma aplicação numa área que, vamos ver, como é que é isso? Né? Até os próprios eventos de estatística, RBRAS, e eu falo esses eventos porque alguns acontecem, por exemplo, ao redor de Minas, ou a gente teve muitos online. Quem teve a oportunidade nesses 2 anos de assistir eventos online, ganhou muito conhecimento, que eu falo, eu como docente, com a minha carga horária que eu tinha, eu fiz muito curso online, vi muita palestra online de outros métodos, né, de outras experiências, de docente que trabalha em outra área, de pesquisador, então isso também te instiga, ele fala, cara, dá para fazer isso com matemática? Então, acho que essas experiências, né, que a gente assiste, que a gente faz um curso, fiz alguns cursos de rede neural online com o pessoal muito massa, que eles têm um canal muito massa também. Então, são conhecimentos que falam, nossa, dá para eu ir muito além do que eu achei que eu poderia. Então, acho que esses 3 pontos são bem importantes, né? Se tiver a oportunidade de estagiar ou ter uma iniciação, na medida do possível, fazer algumas disciplinas correlatas ao que você pretende tentar para saber se você gosta, né, como que seria, e eu acho que participar de evento científico também é muito importante. Bacana, Gabi, muito legal aí, né, as suas sugestões para os alunos, com certeza eles vão acatar aí pelo menos parte delas, né? E para aquele aluno, né, que já está aí no mestrado, no doutorado e quer seguir carreira acadêmica, né, nessa área, né, virar depois um professor aí de estatística ou de áreas correlatas, né? O que você acha que esse pesquisador ele precisa priorizar, né, durante o mestrado e o doutorado? Porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer e acaba tendo que priorizar algumas, né? Não dá para fazer tudo. A gente sempre queria fazer tudo, mas não tem como. O que você acha que deve ser priorizado aí durante o mestrado e o doutorado? Essa é uma pergunta bem difícil, porque quando eu acho assim, por exemplo, quando você já tem na sua cabeça que eu quero docente, não que a gente deva abrir uma porta e fechar outra, né? Que eu acho que hoje em dia a gente sempre tem que ter um plano B. Mas a partir do momento que você, eu quero carreira docente, eu quero tentar um concurso numa federal ou no Instituto Federal, por exemplo. A gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que ter é um currículo bom. Um currículo bom no sentido de participar de evento científico, de ter artigo, né, de, na medida possível, ter uma bolsa de iniciação, que são coisas que a gente sabe que, racionalmente, são coisas essenciais para uma boa pontuação do nosso currículo, né? Então,
Se você já tem em mente aquele desejo de ir para a carreira acadêmica, é bom que você comece o quanto antes a construir o seu currículo, porque isso vai contar. A gente tem que ter uma boa base das disciplinas básicas? Óbvio, porque a gente vai ter uma prova didática, né? A gente vai ter uma prova escrita, vai ter uma prova didática, mas muitas vezes, a gente acaba esquecendo de fazer essa construção do nosso currículo, e quando chega lá, você deu uma aula excelente, tirou um notão na prova, e na hora que vai contar os seus títulos, você fica para trás, né? Então, é um ponto importante. Sempre que a gente está, eu não sei se todas as universidades são assim, né? Todos os cursos de mestrado e doutorado, mas a gente sempre tem a experiência de dar uma aula, né? É um professor que faltou, é um estágio que você vai fazer ali na docência, porque também a gente tem essa via, são de pessoas que são muito inteligentes, na hora da prova escrita arrasa, mas na hora da didática se perde um pouco. Então, eu costumava, né, nós do grupo ali, que fez o mestrado e doutorado juntos, tudo que a gente tinha de fazer era um seminário, era uma apresentação na semana do fazendeiro ali, a gente apresentava para todo mundo, recebia aquelas críticas, né? Então, treine. Você vai apresentar um trabalho, e isso é uma coisa que eu falo demais com os meus alunos de graduação. Eu falo, gente, eu dei um seminário para vocês apresentarem, treinem, né? Marca o tempo te elimina numa prova, né? Apresenta para um colega, apresenta para sua mãe, ela não vai saber da parte específica, mas ela vai saber de se você está falando legal, se você está ficando de costas. Então, essa experiência eu acho que é essencial. Agora, se você já sabe, olha, eu quero trabalhar numa empresa, né? Eu sou melhorista, ou sou estatística, eu quero trabalhar com análise de dados numa empresa. Então, você não vai focar tanto no currículo, mas você vai focar em fazer um estágio, de conhecer as várias áreas, de saber conversar tanto com o engenheiro quanto com o peão lá que vai estar lá no campo. Então, eu acho que o foco muda um pouco, né? Então, você não tem como você ir fazer uma experiência ou uma entrevista numa empresa se você nunca, uma empresa de milho, que você nunca foi num campo para nem saber como que funciona. Então, eu acho assim que o foco ajuda bastante. Lógico, né? Eu não tenho ideia, o que eu vou tentar tudo. Então, a gente tem que ter um pezinho em tudo, a gente tem que conhecer. Eu acho que a parte do software tem que conhecer, né? Ou não, a gente fala que é melhor você saber bem um do que fingir que sabe vários ali, na hora que a pessoa te aperta um pouco, você não sabe, né? Então, acho que a questão de dominar algum software é bem importante, mas eu acho que nesse foco mesmo, eu quero trabalhar em empresa, então, aprenda mais a parte prática, né? Domine um software, saiba fazer uma análise, saiba interpretar bem uma análise, né? Tenha esse trejeito legal de conversar, de discutir sobre um conjunto de dados, né? De conhecer o campo. Então, acho que isso, você já ter essa consciência, eu acho que já ajuda bastante ali para você até se organizar para tentar alguma coisa, tentar algum concurso, ou tentar alguma vaga, enfim. Eu acho que essa seria a minha dica principal aí. Legal, Gabi. Eu acho que você tocou em 2 pontos muito importantes. Não, todos foram importantes, mas tem 2 aí que realmente as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Um é o currículo. O currículo não se constrói da noite para o dia, né? Não adianta você chegar no último ano de doutorado e achar que você vai construir currículo. Não vai, tem como. Né? Você está acostumado aí a publicar artigo. Eu já saí um pouco dessa área já faz algum tempo, mas você que continua publicando, né? Você sabe que pelo menos aí numa revista boa, uns 8 meses, 1 ano para publicar um artigo, né? Não Sim. sai do dia para a noite. E outro ponto que você destacou que, né, eu que estou mais na iniciativa privada achei importantíssimo é a questão do software. Realmente tem muita gente tentando aprender um monte. O cara quer aprender Python, R, MATLAB, SAS, e no final, igual você falou, na hora que aperta um pouquinho, você vê que a pessoa não sabe nenhum deles, né? Você pede uma análise, pede alguma coisinha um pouquinho mais complicada, a pessoa já agarra, e aí não adianta. É melhor você focar em um,
aquele um realmente você aprender completo, né, o máximo possível, para depois você ir para outro. Então, muito importante, Gabi, esses pontos aí que você deixou para gente, né? Vai ser bem legal o pessoal depois ouvir, né, essas questões. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho. Gostaria de te agradecer novamente, Gabi, pela participação. E vocês que estão nos assistindo, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos, assim o YouTube vê que esse assunto tem relevância e leva, né, para mais pessoas. E também deixa nos comentários, né, quem que você gostaria que a gente entrevistasse. Nós vamos correr atrás, né, de conseguir fazer a entrevista. Bom, Gabi, se você quiser falar mais alguma coisa para os alunos, pode ficar à vontade, tá bom? Não, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre bom estar falando um pouquinho do que a gente aprendeu nos erros ou nos acertos aqui, eu acho que é sempre bem importante. E como mensagem final, eu deixo mesmo que eles tentem focar, não desesperem, não desista na primeira dificuldade, né? Sempre procurem ali pessoas que te auxiliem, né? Na medida do possível, se preparem já para, se você já tem um plano meio traçado, né? Eu acho que essa pré-preparação já auxilia bastante. Queria também parabenizar vocês por disponibilizarem essas conversas, esses podcasts para os alunos, que eu acho que faz muita diferença. Hoje eu falo com os meus alunos, falo, gente, na minha época, né? Parece que soa velho, né? Mas na minha época a gente não tinha tanto acesso. Hoje em dia você entra no YouTube e você tem uma aula super boa, às vezes o professor que você tá é bom, mas não é uma linguagem que casa com o que você precisa naquele momento. Então, assim, o acesso à informação tá aí, né? A gente tem informação boa, tem informação ruim, mas tem muita informação boa. Então, essa iniciativa de trazer essas conversas com temas pontuais para os alunos e eles poderem ouvir, né, de diferentes pessoas, de diferentes vivências, essas opiniões, eu acho assim, é show demais. Eu acho que ajuda muito. Às vezes a pessoa está ali numa dúvida e ela ouve uma coisa legal que, né, que talvez vai ajudar ela bastante. Então, eu acho massa demais essa iniciativa de vocês. E é isso, que eles agarrem as oportunidades, né? Sempre tentem estar informados, antenados com o que está rolando, né, na atualidade, tentem se preparar para aquele foco que eles têm ali em mente para um curso de graduação ou para assim que terminar um curso de graduação, e agradecer novamente, e sempre estou aí à disposição. Muito obrigado, Gabi. Então, pessoal, vamos finalizando aqui por hoje e vemos vocês no próximo AnaliseCast.